Bora lá, galerinha. Como criar um vilão do canal do Inferno de Dante. Vocês pediram muito pra mim reagir a esse vídeo aí depois que eu fiz aquele do Vagabond. Foi um vídeo muito maneiro, sim. Conheceu uma história muito maneira que era do Vagabond, que eu nunca tinha lido. E tem esse outro vídeo dele aqui, que é como criar um vilão, que eu acho que é o vídeo mais bombado aí do canal dele, com mais visualizações. E, na verdade, antes de sair esse vídeo do Vagabond, antes de sair, não sei, mas antes de aparecer pra mim, pelo menos, eu tinha esse em mente, que já salvo no meu tiro mais tarde pra trazer aqui pro canal. E acabou aparecendo do Vagabond, falei, ah, cara, eu sempre quis saber sobre Vagabond, falei, vou gravar. Mas vocês pediram, então eu vou estar trazendo aqui. Parece bem interessante, tá escrito Giro, Giro na thumb. Eu não sei exatamente sobre o que se trata, não faço a menor ideia. Eu acredito que seja sobre algum mangá. Quer dizer, sobre algum mangá mas eu acredito que talvez seja algum mangá mais underground, talvez, não sei. Enfim, gente. Vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? O link do vídeo original tá aqui na descrição. Passem lá, deixem o like, se inscrevam. E, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais. Tá bom, Há bora. algum tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre Cara, é o maneiro pra melhor caramba, né? antagonista Gostei de dele. todos os tempos. É um dos primeiros vídeos do canal e, Ok. sinceramente, eu não aconselho muito você ver, não. Na época eu não sabia editar direito, não que eu Porra. saiba pra caralho hoje em dia, Porra. pelo menos Sabe do que eu mais que gasto. eu, com Mas nesse certeza. vídeo eu falava, né, do que, na minha opinião, Gente, eu era quando criei o canal, eu pesquisei um vídeo de como fazer, tipo, de como fazer essas edições que eu faço aqui no vídeo, e é isso, tá ligado? Que eu sei até o hoje. melhor antagonista barra vilão de toda a ficção. E eu já tive vídeos também falando sobre Jojo? outros vilões, né? Como, por exemplo, meu Me vídeo recomendaram sobre assistir Jojo aí. Giobrando, o principal vilão de Jojo e a sua onipresença nessa obra. E talvez eu Giobrando. goste bastante de falar sobre vilões. Então, por que não falar de um vilão de uma das minhas séries favoritas? Pra quem acompanha o Oh, canal, tá ligado que Hunter x Hunter x Hunter? Hunter é meu top 2. Isso fica atrás de One Piece, na minha opinião. Ah, ok. Eu gosto de One Piece. One Piece eu assisti, gente. Agora, Hunter x Hunter eu nunca assisti, nunca vi nada mesmo. Eu sei, tipo, as coisas. O protagonista é o Gon. Sei que ele fica mais velho, né? Porque eu já vi ele mais grandão lá. Não sei exatamente como funciona, né? Mas é basicamente tudo isso que eu sei de Hunter x Não, Hunter, né? Dizem é que o é muito bom único mesmo. anime que eu considero perfeito, sem nenhuma Gente, deu uma piscada na minha tela que será que deu no vídeo também? falha, claro, na minha Doideira? opinião. Mas se tem uma coisa que Hunter x Hunter sabe fazer é vilões. Os vilões de Hunter x Hunter são muito, Deu uma pausinha aqui que eu fui dar uma olhada se tava gravando, né, gente? Deu uma piscada, minha tela ficou mas preta e muito voltou. marcantes. E eu gosto de como o autor, ele Ok. brinca com certos estereótipos e até mesmo os clichês e faz com Ok. que esses vilões que patinam nesses conceitos É sobre sejam Hunter x Hunter. bizarramente complexos. É claro, não são todos que são assim, como por exemplo o Hisoka. O Hisoka é o primeiro vilão que a gente é apresentado em Hunter x Hunter e ele é apresentado de maneira Ah, eu bem já vi esse ousada, cara, porque ele é tipo um um personagem palhaço, né? extremamente forte pros protagonistas naquele tempo. Ele é alguém que simplesmente o Gon nunca iria conseguir derrotar, pelo menos naquele momento. E ele é o famoso psicopata que gosta de lutar. Mas apesar dele Ok. parecer um personagem um pouco superficial e só estilosão e tal, ainda assim ele é bizarro de complexo se você pra analisar a história do Hisoka. Esse personagem é Putz. basicamente um coringa, no sentido de que ele não Ok. precisa de um passado pra funcionar. A única coisa que a gente sabe sobre o passado do Hisoka é que ele tem um sobrenome Morrow, que ele pode ter inventado, e que na infância dele ele Morrow. gostava muito de uma bala que deu vida técnica nem dele, né, o famoso Bandicam. Mas a gente não sabe se ele veio de uma família pobre, se ele Caralho, é um gente, eu não órfão, sei se nada ele de veio de uma Hunter x família Hunter, vou boiar. nobre, se ele foi criado no circo, sei lá. E é capaz que se o mangá for avançando, a gente veja, né, o passado do Hisoka em algum momento, mas eu acredito que nem precise disso. A complexidade do Hisoka é bem clara Maneiro. quando ele explica Isso é o difícil de que fazer, ele cara. é. Ele é um predador, né, literalmente. Uou. Ele é um cara que pega pessoas com potencial e meio que incentiva elas da sua maneira a realmente se fortificarem, ficarem poderosas, porque Ok, aí sim isso é será interessante. prazeroso caçá-las e Ah, tá, matá-las. Pra ok. ele não há graça Ele em é, matar. ele é do mal mesmo. Eu achei que ele ia falar, pô, não, ele é um cara meio anti-herói, assim, mas não, ele é do mal mesmo. E isso é muito difícil, essa parada aí, mano. Você conseguir fazer um vilão ser, como pode dizer, ser crível, né? Se você pô, falasse, pô, esse cara aqui, esse personagem é maneiro, sem você ter que especificar bem o passado dele. Isso A fica gente difícil. fraca. A verdadeira satisfação está em ver uma pessoa crescer e alcançar um potencial alto Caralho, que e doideira. simplesmente aniquilar isso. Mas a gente tem Tipo, também o Crollo engordar o Lucifer, porco, né? O cara. queridinho Maldade. da galera. E o Crollo, ele é o
clássico A vilão gente tem muito dó metódico, dele demais, assim. estrategista, calmo e que sempre parece que Não consigo, tudo cara. É o maior assunto off-topic aqui, mas ai, eu tenho muito dó assim, dessas pessoas que compram animais assim pra engordar e depois. Pelo amor de Deus. está no Como é seu que você, como as controle. pessoas Além de ser um conseguem criar líder um animal nato. junto? Exemplos de personagens assim, a Dá gente uma pode ver madeira. o Aizen de Bleach ou o Crocodile de One Piece, que tem características semelhantes, mas o Crollo, ele vai um pouco além no sentido de quando a gente vê o passado dele, vê a complexidade do personagem que ele é, o porquê ele faz o que ele faz e de onde vem tanta lealdade das aranhas e principalmente a forma como ele Aranhas. reage a certos eventos. Desde ele lutar contra 2 assassinos de aluguel profissionais mega fodas, o Zeno e o Silva Zoldyck, até quando ele é pego pelo Kurapika e perde o Nen dele, ou até mesmo quando Eu ele já tinha ouvido falar nota a desse Kurapika, é um nome realmente traição do muito bom. Hisoka e luta contra ele na Torre Celestial. Parece que sempre ele tá um passo à frente, parece que sempre ele prevê o que pode acontecer, ele sempre tá calmo. É aquele tipo de personagem que, independente do que você faça, parece que sempre passo à algo frente. irá conspirar pra dar certo pra ele. E fechando nessa santíssima Interessante. trindade de vilões de Hunter x Hunter, a gente tem que falar, é claro, de Meruem. Talvez o mais complexo de todos eles. E ele é o cara que mais se encaixa, né, em um diferentão esse, né? estereótipo clássico de vilão de anime. Ele é um cara meio alienígena, mega super poderoso e vê humanos como simplesmente Caraca. merda. Gente, eu não faço nem ideia do que. Qual que é a história de Hunter x Hunter? Realmente não sei, tipo assim, qual que é o objetivo, tá ligado? Sendo que a parada dele não É é alien o no nível de bagulho? poder absurdo que ele tem ou coisa do tipo, mas sim a trajetória dele em se humanizar. O Meruem, conforme ele vai vendo a humanidade, como eles operam por meio da Komugi, ele entende o lado bonito e frágil, mas não frágil de jeito ruim, mas sim o frágil de jeito bom, no jeito sensível da palavra. A nossa persistência, a nossa devoção e até mesmo a nossa sensibilidade. Ele nota essas coisas e dá valor, e ainda mais quando ele luta contra o Netero, ele vê a outra face da humanidade também. A face que luta por aqueles que ama, a face que luta pela sobrevivência e a Caralho. face que não pode ser subestimada. É um Esse vilão conceito que do Meruem se torna ainda mais cresce genial quando a como gente pega o personagem, paralelo nesse com sentido, o Gon, tipo, que é eternamente. um garoto extremamente bondoso, gentil e gente boa que se torna um monstro por causa de seu excesso de humanidade, em paralelo ao Meruem que se torna cada vez mais Fodão. humano por não saber nada da humanidade. Além, é claro, de outros vilões da obra que também são fantásticos, com ênfase aqui no Paris Hill, que é que ele transita mano. ali em vilão e tal. Ele é um Tô personagem vendo o bem vídeo aqui, não tô mistério. falando muito, você precisa prestar atenção, gente, porque como eu não conheço muito da obra, realmente se eu não prestar atenção, eu vou me perder bastante. Mas o que tá me dando vontade é realmente parar aqui o vídeo e ir lá assistir um pouco, né, mano? Porque é um anime que muita gente já me recomendou mesmo e. Pô, que dizem que não, questão de Shonen, ele é um dos melhores e tal, e eu parei Curioso que pra eu assistir. gostaria de ver Muito mais como sobre ele. vários E é outros, como claro, o Fullmetal vilão também, nunca atual vi. desse arco Vários que animes eu estamos nunca vi. vendo agora no mangá, né? O príncipe Seridoni Ri, que é simplesmente um psicopata nível 1000 e é um prodígio na arte do Nen. Mas esse vídeo aqui não é pra falar sobre O os Nen vilões é de Hunter tipo x Hunter e a genialidade do anime, blá o blá blá, 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 chakra, mas o sim pra bagulho falar de um espiritual lá personagem em de específico. Hunter E x esse Hunter, eu acho, né? personagem é alguém que apareceu literalmente por 8 minutos na obra inteira, que aparece Caralho. em metade de um capítulo no mangá e que ainda assim foi o suficiente para ser um dos personagens mais teorizados e falados pela comunidade Hunter x Hunter. Estou falando de Gyro, o humano Gyro. que jurou Falei Gyro. nunca ser humano. Gyro é um personagem que é Ok. mencionado Nossa, gente, pra isso aqui nós. foi. Agora fiquei interessante mesmo, porque ele citou todos os outros caras, eu achei que ele, cada um que ele tava falando ali, eu achei que, pô, é esse o cara que ele tá querendo fazer isso. Eu tinha até esquecido do nome na thumb. Curioso isso, hein? No arco das formigas Quimera, e que tem o seu passado revelado de maneira até um pouco aleatória no anime e mangá. Gyro era um garoto que morava em um campo de construções. Antes mesmo de saber falar, ele já sabia fazer cimento, construir casas e fazer coisas que só um pedreiro consegue fazer. Ele morava em condições extremamente precárias, em um barraco do lado do campo de construções que ele trabalhava, junto de seu pai, um homem extremamente silencioso e um alcoólatra fudido, que quando quebrava o silêncio era só para falar pro Gyro o seu lema e mantra:
que ele Não também incomode as levou como pessoas. mantra por toda sua infância. Nunca incomode os outros. Depois de uma Ele tem um jornada ponto, mano. Se exaustiva você de não incomodar trabalho, ninguém, Jairo e seu pai você é uma voltavam pessoa para boa, eu casa, acho. onde Jairo Vai sentava ser um na bom cama de passo. cima do beliche. No momento que ele fazia isso, ele não podia mais sair de lá. Ele só poderia sair da cama se ele tivesse que fazer necessidades, mas ele só poderia fazer isso 2 vezes. Ele disse Como é que é? trabalho, nunca incomode os outros. Depois de uma jornada exaustiva de trabalho, Jairo e seu pai voltavam para casa, onde Jairo sentava na cama de cima do beliche. No momento que ele fazia isso, ele não podia mais sair de lá. Ele só poderia sair da cama se ele tivesse que fazer necessidades, mas que ele só será? poderia fazer isso 2 Ele vezes não e pode nem antes das deitar, tem que 9 ficar da noite. sentado? Por causa disso, Jairo começou a controlar a bexiga dele para não precisar, e se ele tivesse muita vontade, ele mijava em garrafa de vidro das brejas que o pai dele tomava e deixava ali no Mas barraco. por que Quando Jairo disso? se movia à noite, a madeira do beliche rangia e o pai do Jairo odiava o barulho, o que fez com que Jairo se Ah, mantesse imóvel quando dormia. Apesar do pai dele ser um completo caralho, filho da babaca puta mesmo, e, hein, cara. O bom, pai dele é um cara um bem cuzão problemático, mesmo, né? ainda assim o Jairo idolatrava ele como um verdadeiro herói. E isso tem 2 Pô, mano, motivos. O primeiro motivo mas eu não sei se vai ser esse motivo, mas tem muita gente que é assim mesmo, gente, que sofre muito, assim, muitos tipos de violência e tudo mais em casa, assim, humilhações mesmo, e a pessoa muitas vezes é, faz de tudo pra um dia ter, sabe, ter a aprovação dos pais, que nunca vai vir, no caso, infelizmente, muitas vezes, né? Pais, vocês sabem aí que esses até que cometem crimes e tal aí, fazem todo tipo de coisa. Muitas vezes os filhos dessas pessoas querem agradar ainda, mesmo assim, mesmo de forma assim, quase que inconsciente, porque eles acham que o problema são eles, muitas vezes, né? Porque também o pai tá ali, o pai ou a mãe tá ali falando, não, você é um merda, você não sei o quê. E a criança fala, ah, devo ser mesmo, tá ligado? Se meus pais estão falando isso, é foda, né, é mano? que quando o Jairo tinha 5 anos de idade, ele teve uma febre muito fodida, ele ficou mal pra caralho. E o pai dele ajudou ele a passar por isso, ficava trocando as toalhas, dava o remédio, cuidava dele Ok. direitinho. E a outra razão era porque, mesmo com tudo isso, o pai do Jairo nunca tinha expulsado ele de casa, o que fazia o Jairo pensar Caralho, que né, ele cara? se importava com ele. Porém, um Ah, dia, quando mas também é uma questão do medo, né? De não ter onde ele ficar. estava ali na construção, comendo em uma espécie de refeitório a céu aberto com um outro malandro que trabalhava lá. O cara começou a jogar na cara dele a relação que ele tinha com o pai, falando ali pro Jairo que o pai dele só não abandonava ele porque o Jairo trazia dinheiro pra casa. Se não fosse o caso, ele já estaria sem casa faz tempo. Que Jairo foda, ficando né, puto cara? que esse cara tá Minha tocando a nossa. ferida dele, ele tenta atacá-lo. E esse cara fica puto ao pensar que Jairo conseguiria encostar a mão nele. É importante ver também, em todo esse flashback, Caralho. a estética de tudo em volta. Um ambiente preto e branco, Preto e com o brancão, Jairo né? sempre Mesmo no representado anime. como uma silhueta preta. Alguém que Interessante, né? não se encaixa naquele local, alguém diferente de tudo aquilo. Enfim, Nossa, o cara, tão moleque humilhando começa ele. a bater e espancar o Jairo, e ele joga uma bomba na cara dele. Ele revela que, quando ele tava doente, não era o pai dele que cuidava dele, era um vizinho que cuidava dele. E, inclusive, Não, o pai por dele causa disso, esse vizinho nunca ligou brigou mesmo. várias vezes com o pai do Jairo. Ah, tá, o Dizendo, cara tipo, tá revelando por que pro não cuida do Jairo. teu Achei que o filho, Jairo teu tinha. merda? Você não se importa se ele morrer? E o pai dele simplesmente virou pro vizinho e falou, não, eu não me importo. Jairo, não Nossa. querendo acreditar nisso, olha pra frente Moleque e não- vê o seu pai olhando toda aquela E cena, o pai dele vai ele sendo cagar. espancado em praça Nossa. pública, e simplesmente vira o olho como se não fosse nada. É naquele Caralho, momento que rapaziada. a ficha cai pro Jairo. As 2 razões que faziam ele idolatrar o pai eram mentira. O pai do Jairo não expulsava ele de casa porque o Jairo trazia dinheiro. Mas se ele saísse, ele teria mais espaço no barraco dele, o que seria benéfico de qualquer forma. O vizinho que cuidou dele Nossa, na cara, época isso é da pesado febre, pra seu caramba, pai hein? não se importava com ele. Caramba, ele Hunter x simplesmente Hunter perdeu o porra, sentido aborda os de temas viver. O pesados mesmo, universo não liga pra mim. E aquele Nossa, mantra que ele situação, sempre cara. repetia, como se fosse lei, nunca incomode os outros, era simplesmente pro benefício do próprio pai. O pai não queria queria ser ter que incomodado, lidar né? com terceiros por causa de coisas que o Jairo fazia. merda, Era né? simplesmente uma comodidade. Então, na verdade, esse nunca incomode os outros era nunca incomode o pai dele. Na verdade, nunca incomode os humanos. Então o Jairo decide que ele não pode mais ser humano. Se o Caralho, cara, que construção insana mesmo, hein, cara? Uou. humano é ser isso, eu não quero ser isso. É nesse momento que ele tem, entre aspas, seu Caralho, despertar. E doideira. eventualmente ele pega o martelo e mata o próprio pai. Com a sua vida agora ganhando cor, saindo daquele preto e branco, e ele achando finalmente um sentido
Pô, galera, acabou a internet aqui no meio, mouse aí. Vamos continuar. Do pai. Com a Nossa, sua muito vida bravo. agora ganhando cor, saindo daquele preto e branco e ele achando finalmente um sentido e um propósito novo. Olha que da na hora, vida. mano. Bom, depois disso, Gyro foi viver a vida dele, basicamente como um criminoso. Com 21 anos de idade, ele fundou a NGL. E o que é a NGL, você me pergunta? NGL que é um território do mundo de Hunter x Hunter que é basicamente uma terra natureba, onde não pode entrar tecnologia e as roupas que você entra lá tem que ser feitas à Doideira. mão e com coisas naturais. Nada, entre aspas, sintético pode entrar na Doideira, NGL. o cara E as pegou pessoas um trauma vivem da lá parada, à base né, mano? de pequenos vilarejos e plantações autossuficientes, algo bem retrógrado. 9 anos depois Interessante. da fundação da NGL, ele se torna uma nação reconhecida significa e Gyro NGL? como seu rei, seu líder. Sendo que toda essa parada da NGL era um plano do Gyro de fazer essa região, entre aspas, inofensiva pro resto do mundo. Porque quem é que vai ter medo, né, de uma região que aparentemente não tem nenhum artifício bélico, avessa a tecnologia e só tá lá na dele, tipo, da foda-se, paz, né? deixa os Lugar caras. bem da Sendo paz. que, na verdade, o Gyro aproveitava essa cortina da NGL para fundar fábricas e plantações lá que tinham a ver com o tráfico de armas e o tráfico de drogas, se tornando, Caralho. além do rei da NGL, um chefão do submundo da NGL. E nessas fábricas ele Que doideira, criou cara. uma droga famosa no mundo de Hunter x Hunter chamada D2. Não é o Marcel. Essa D2 a gente não sabe o que ela faz nem nada, mas ela aparentemente fazia parte de um grande plano do Gyro de alastrar o mal pelo mundo. Mas no arco das Caralho, Formigas ele Quimera, as Formigas Quimera têm a base delas nessa NGL. E eventualmente as Formigas Quimera vão até essa fábrica do Gyro e matam todo mundo, todos os capangas e o próprio Funcionários. Gyro. Então é isso, né? Esse personagem morreu para as Formigas Quimera. Foda-se. Por que você tá fazendo vídeo sobre Isso foi inesperado, realmente. Para explicar, vocês têm que entender um negócio. As formigas quimera, elas nascem da formiga rainha. E a formiga rainha, ela se reproduz comendo, em um processo chamado fagogênese. Tudo que ela come, o bebê que ela tá gerando, vai nascer com as características da comida que ela ingeriu. Então, se ela come um caranguejo, a formiga quimera que nascer disso vai nascer uma formiga quimera caranguejo. E quando eles começam a comer humanos e caçar humanos e saquear humanos, eles também começam a gerar formigas quimera humanoide. E essas formigas quimera humanoides têm um certo agravante. Elas meio que conseguiam ainda ter rudimentos da memória das vidas passadas dela e um pouco de sua personalidade. Então, por exemplo, a primeira formiga quimera humanoide, que é o Colt, esse cara não lembra da vida passada dele nem nada, mas quando ele retorna ao vilarejo que ele morava quando humano, ele vê uma mulher e ele meio que deixa subentendido, mas ele reconhece que ela era a mãe dele no passado. Nossa, que merda, quando hein, ele cara. era ainda humano. Então ele simplesmente ignora ela e vai embora. Como se ele tivesse um instinto de não mexer com essa mulher. E o passado todo do Gyro é contado porque, dentre todos os soldados formigas quimera... Nossa, que horror. Imagina, cara, você ter alienígena assim que devora as pessoas e cria filhos assim que são basicamente aquela pessoa, só que versão bizarra, tá ligado? Imagina um parente ter alguém assim próximo a você, mano, que horror. Humanoides que foram criados, apenas uma conseguiu resistir aos chamados e ordens da formiga rainha. Afinal, se a formiga rainha te dá a luz, se você for convocado, você vai, amigão. Mas o Gyro tinha uma vontade e algo tão forte dentro dele que nem mesmo isso conseguiu segurar. Porque agora ele morreu como um humano, mas renasceu como uma formiga quimera. E uma formiga quimera que tem todas as suas memórias e toda a sua personalidade. Caralho, ele teve o sonho dele, né? Imenso, percebendo que ele perdeu tudo. E que agora ele vai ter que recomeçar tudo de novo, o seu grande projeto. Agora o Gyro finalmente alcançou o que ele queria. Ele não é mais humano. E ele é consideravelmente mais forte. E a grande parada, o porquê que ele é tão teorizado e mencionado, essa frase final. De que ele e Gon um dia se encontrariam. Já que quando eles estavam na mesma cidade, eles não se encontraram. Então existe essa grande promessa de que um reencontro de Gon e Gyro irá acontecer no futuro. E é óbvio, o Togashi não iria gastar tempo fazendo um flashback
tão complexo e maravilhoso de um personagem Irado. desse se ele não fosse retornar à série. Muita gente da comunidade teoriza que ele seria aquela formiga quimera camaleão, mas apesar das roupas serem parecidas, eu não vejo como Porra. ele pode ser. Pô, mas espero ele é um que não, esse meio personagem que tá pateta, aquele jurado cara pra aí. aparecer há bastante tempo. E é simplesmente Não, ele parece um ser fodão pra vilão caramba. fantástico. Posteriormente no arco, personagens como o Elf, nessa formiga quimera lobo, esse cara, quando humano, era um malandro chamado Zai Kahal. E esse cara era o melhor amigo do Gyro. E eles trabalhavam juntos na NGL, blá blá blá. E ele conseguiu se lembrar que Gyro era o seu soberano, seu governante. O Zai Kahal teve também uma vida Sério, bem mano, correio. complicada e eles ficavam disputando de quem era a vida mais fodida. Mostrando também que o Gyro não era de todo ruim, né? Ele também tinha relações. E no fim do arco das Formigas Quimera, o Elfin e Pô, mais quem será que é a algumas rainha dos caras lá, né, mano? Eu fiquei curioso. outros Formigas Quimera Quem é a formiga rainha? Fiquei curioso pra ver o lembraram que design. trabalhavam para o Gyro, vão até a cidade Meteoro, que é a cidade onde foi criada a Trupe Fantasma. Eles acham que o Gyro está lá construindo a sua nova nação. Então, essa é a última coisa que a gente sabe que tem alguma coisa em relação com Caralho, o que Gyro. doideira, Mas mano. é bizarro e incrível. Um personagem que nem aparece É, na não história. tem, não mostrou Ele, o rosto, né? literalmente, o Gon não olha pra ele em nenhum momento. Eu acho que essa é uma construção de vilão extremamente diferente. Pô, maneiro de você pra caramba, literalmente mano. trabalhar um vilão de uma maneira de flashback, nem fazendo ele ter qualquer relação com os personagens É, ele tá principais, totalmente. pra lá no futuro você saber quem é esse cara e essa totalmente de lenda já lado está mesmo na formada história. na sua cabeça. Ainda mais com o peso dessa história, de ver a humanidade como o verdadeiro mal e fazer o mal que nós entendemos como mal para nós mesmos. Na cabeça do Gyro, todo ser humano é igual ao pai dele e as outras pessoas que isso que ele rodeavam ele naquele pensa. campo de construção infernal. Mas a gente não sabe qual é a extensão dos objetivos do Gyro. Afinal, ele chegou a ser um rei de uma nação e ele tinha amigos ali do lado dele que aparentemente ele realmente confiava e gostava. Além também de que ele verdade, né? sabe que Ele tinha. Só que também pode ser só fachada, né, mano? Só um cara muito meticuloso, assim, que fingia ser amigo dessas um pessoas. vizinho cuidou dele. E esse vizinho É era verdade. humano, pelo que eu sei. E é isso que faz esse personagem ser um personagem tão teorizado, mencionado. Não, mas talvez seja a famosa hipocrisia do vilão, né, mano? Ele odeia a humanidade por causa do pai dele. Os outros humanos foram bons com ele tá nem aí, sabe? Ele não vê isso, né? Que as pessoas mais prezam e rezam que volte alguma hora. Irado, cara, É um vilão irado. que já conseguiu seu objetivo, mesmo E hoje que os já despertou protagonistas nem completamente esse lado tivessem do mundo. chance de derrotá-lo. Ele é alguém que já conseguiu abandonar sua humanidade. O que vier depois disso é uma consequência do que ele já conseguiu fazer. Porra, E muito que foda, maneira hein? de conseguir fazer isso. Ele teve que literalmente morrer como ser humano para renascer como uma formiga quimera. Já era um personagem tão poético e tão trágico ao mesmo tempo, mas que te intriga para um futuro extremamente assustador. E que tipo de relação Muito ele foda, teria doideira, com o cara. Gon nessa situação? Esse Tô totalmente reencontro se separado dará aí. em Não, qual não vi relação nenhuma circunstância? entre Todos eles no esses vídeo. fatores fazem que a gente fique cada vez mais esperando a chegada desse personagem. Se você gostou desse vídeo, Irado. irmão, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, me ajuda demais. Um forte abraço, tchau, tchau. Legal. Pô, muito foda. Cara, que vídeo fantástico, mano. Irado. Eu que não conheço nada, assim, de Hunter x Hunter, pô, achei muito foda a parada. Irado a construção mesmo desse vilão, mano. Com poucas páginas, com poucas, tá ligado? Poucas pinceladas, por assim dizer. O cara meteu um vilão foda pra caramba mesmo e... Bom, um dia se acontecer desse vilão aparecer aí em Hunter x Hunter... espero que tenha um vídeo pra gente reagir aqui também, né? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, outro vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto, é nóis.